Pessoal, olá, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar estudando aí a física, né? Nós paramos, igual eu falei para vocês, muitas matérias que nós estudamos na química são pré-requisitos no estudo da física. Então, como mudanças de estados físicos da matéria, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, são matérias também que envolvem a física, né? E a semana retrasada nós começamos a estudar aí a física, o que estuda a física, né? Que nós vimos que estuda os aspectos mais simples da natureza, né? Olha, os fenômenos mais simples da natureza, igual nós falamos aí dos movimentos, o equilíbrio, né? Força. Então nós falamos um pouquinho sobre a física, né? Outra coisa importante também, falamos das ciências naturais, que ela é dividida em biologia, física e química, né? E falamos aí de algumas grandezas que são importantíssimas no ensino da física e que na verdade são pré-requisitos, né? Vocês não tinham estudado e eu falei um pouquinho. Então vamos dar só uma relembrada. As grandezas físicas, elas estão divididas primeiramente em grandezas escalares e vetoriais. Qual que é a diferença? As grandezas escalares são aquelas que ficam definidas pela intensidade mais a unidade dividida, tá? Intensidade ou módulo ou valor numérico, né? Mais a unidade dividida, porque nenhuma grandeza ela não pode ser definida sem unidade medida. Igual se eu vou falar para você, eu vou comprar 2 de carne. 2 o quê? Quilograma? 2 toneladas? Então, olha, uma grandeza, ela fica definida pela intensidade mais unidade medida, tá? As escalares, igual a temperatura. A temperatura agora é 38 graus Celsius. Então, vamos considerar, né, a temperatura de uma criança. A temperatura de uma criança é 38 graus Celsius, né? Ela está em estado febril, não é isso? Outra coisa importante, o volume de uma caixa d'água de 1000 litros. Então, olha, o volume é igual a 1000 litros, tá? 1000 a intensidade e litros a unidade de medida, tá vendo? Agora vocês vão entender melhor quando eu falar um pouquinho das grandezas vetoriais. O que seria? Só para a gente lembrar. Olha, ela é identificada pela intensidade ou módulo, que é o valor numérico, mais a unidade de medida, tá? Igual eu falei, nenhuma grandeza ela não pode ser definida sem unidade de medida, tá? Então, as vetoriais, além da intensidade e unidade de medida, é necessário que você faça orientação espacial, né? O que seria essa orientação espacial? Espacial. É você identificar qual é a direção e qual é o sentido da partícula ou do móvel, né? Como eu falei para você, nós vamos chegar lá no trevo, aqui de Barroso, e eu tenho que ter uma orientação espacial. Eu estou indo no carro a 40 km por hora. Chego no trevo, eu vou parar e eu tenho que me orientar. Ou eu vou no sentido Barbacena, vou no sentido São João, eu posso voltar ou ir direto para Dores. Não é isso? Então eu tenho que fazer minha orientação espacial. E essa orientação é feita pela direção, né? E essa direção seria nada mais nada menos do que a orientação ou a descrição geométrica do móvel, tá? Então, igual a gente vai ver, a direção ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, ela pode ser diagonal, ela pode ser curvilínea, em forma de curva, né? Olha, então tem várias orientações aí, né? Tem várias formas geométricas que a gente pode representar essa direção, tá? E o sentido. O sentido, na verdade, seria de onde parte o móvel e onde ele chega, né? Olha, igual eu falei para vocês, eu cheguei lá no trevo, então eu tenho que fazer minha orientação espacial. Eu estou partindo do trevo e no sentido da Barbacena, né? Eu estou indo no sentido de São João del Rei, não é isso? Então eu tenho que fazer a orientação do sentido.
Então, o sentido, geralmente, nós vamos representar, igual eu falei para vocês, por uma seta. Ela parte da origem e vai até a extremidade, ou seja, a origem e o sentido, ó, é onde aponta a seta. Tá vendo? Eu estou aqui, olha, vamos supor que eu tenho um carrinho aqui, é meu carrinho aqui, ó. Aí, esse aqui é meu carrinho, tá? Então, o que quer dizer? O meu carrinho, ele está partindo da esquerda e indo no sentido da direita. O sentido dele é de A para B. Tá vendo? Esse seria o sentido. Aí você vai falar assim, a direção. A direção dele é horizontal, né? O sentido parte de A para B. Eu dei outro exemplo aqui, no caso, uma bolinha, uma partícula, né? Onde a massa dela é 20 gramas. Então, olha só, 20 gramas. E aí eu vou analisar o peso dessa partícula, não é isso? Então, vamos supor, eu vou deixar ele cair, eu vou soltar, vou pegar essa bolinha e deixar ela cair, né? Então, olha, se eu soltei e deixei ela cair, a tendência dela é cair para baixo, né? Porque existe aqui uma força gravitacional, que é a força que vai atrair os corpos para o centro da Terra, né? Agora, a bolinha também, se eu exercesse uma força sobre ela para cima, não é isso? Olha. Então, qual seria aqui o sentido dela? Nossa, meu pincel não está nem escrevendo, né? Deixa eu pegar aqui outra cor, outra cor. Então, agora vamos supor, eu soltei e ela ficou inquieta, livre, né? Agora, eu também poderia colocar ela para cima, né? Fazer uma força para cima. Ih, mas não está querendo escrever, meu pincel está ruim demais. Olha, ela vai para cima. Tá vendo? Então, qual que no caso seria o sentido dela? Olha, aqui tem uma força peso, né? Olha, de cima para baixo, aqui. Se eu exercesse uma força contrária, né? A força peso, a força gravitacional, então ela iria subir. Então, o sentido dela seria de baixo para cima. Então, ela tem massa, que é intensidade, 20 gramas. Ela tem a unidade de medida, que é grama, né? Ela tem a direção, que é horizontal, vertical. Vertical, ela é vertical, olha. Tá vendo? E ela parte de cima para baixo. Tá vendo? Então, ela ficou definida. Intensidade, unidade de medida, direção e sentido. Tá bom? Olha, mesma coisa do carrinho. E agora, as grandezas escalares, igual eu falei para vocês, tá vendo? Ela fica definida só pela intensidade mais a unidade de medida. Nesse caso, se eu estou falando assim, a temperatura é 38 graus Celsius, eu preciso saber se é para a direita ou para a esquerda? Não. Igual se eu falar assim, a minha massa é 65 quilos, eu preciso saber se é para a direita ou para a esquerda? Também não, tá? Então, isso aqui eu coloquei só para gente dar uma relembrada. Tá, gente? Só pra gente dar uma revisão. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar com dois outros tipos de grandeza. Não é isso? Olha, que até teve uma pessoa, um aluno que me perguntou se as grandezas escalares poderiam ser chamadas de fundamentais. Eu vou responder aqui agora, tá? Pode sim. Tá bom? Olha, então vamos lá. Agora as grandezas também pode ser dividida em fundamentais e derivadas. Então, nesse caso, qual critério que eu vou utilizar? Né? Eu vou utilizar a unidade de medida, a relação entre as unidades de medidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, então a grandeza, ela pode ser... Gente, meus pincéis estão horríveis. Nossa, mãe, que horror. Ó. Vendo? Nenhum tá querendo escrever, não. Tá difícil, hein? Meu Deus. O meu verde. Ai, o verde deu. Então, elas podem ser chamadas também de grandezas fundamentais, ó. Fundamentais. E elas podem ser chamadas também de grandezas derivadas, né? Então, nesse caso, o que seria uma grandeza fundamental?
Eu tô tirando aqui, gente, porque o negócio tá me atrapalhando aqui, ó. Então, o que seriam essas grandezas fundamentais? São aquelas que não dependem uma da outra. Ela fica definida, tá? Olha, pela unidade, pela intensidade mais a unidade de medida, tá? Então, quer dizer que ela não depende da outra, tá? Ela não depende da relação entre grandezas, né? Então, as fundamentais, eu posso dar um exemplo aqui para vocês. O tempo, 40 segundos, tá vendo? Olha, então ela é constituída apenas de uma unidade de medida, tá? Olha, então nós falamos aí, ó, a massa, 65 kg, tá vendo? Ela fica definida apenas por uma unidade de medida. Eu só estou fazendo com vocês uma revisão, tá? Aí você fala, as grandezas fundamentais, elas podem ser escalares? Sim, pode sim. Porque as grandezas escalares, elas também ficam definidas pela intensidade mais uma unidade de medida. Tá vendo? As grandezas escalares, assim como as fundamentais, elas não precisam de orientação espacial, tá? Então pode sim, quem me fez essa pergunta, não tem problema nenhum. E nós vamos ver aqui as grandezas derivadas. Ela deriva de alguma coisa, tá? Ou seja, ela vai depender de outra grandeza, está relacionada com outra grandeza, tá? Olha, geralmente a unidade de medida dela é a relação, né, entre duas outras grandezas. Igual eu falei para vocês aqui, olha, a velocidade é igual a 50 km/h. Então, ou seja, ela tem intensidade, olha, tá vendo? Mas ela depende também, olha, da relação, né, entre duas grandezas. Então, ela tem intensidade, essa intensidade ela vai ser identificada pelo quilômetro, porque o quilômetro ele vai medir distância em relação à hora, que no caso mede o tempo. Então, na verdade, olha, tá vendo? Nós temos a relação entre duas unidades medidas, não é isso? Ou a relação entre duas grandezas. A grandeza que vai representar o comprimento, né? Ó, quilômetro não é unidade medida de comprimento. E a outra grandeza, né? Que representa o tempo, cuja unidade medida representa o tempo. Então, olha a diferença aqui, tá vendo? Então, nós estamos relacionando duas grandezas. Quer dizer, que ela depende do comprimento e do tempo. Tá? Se fosse aqui metros por segundo, também, igual no caso do peso, né? Que nós falamos aí também, são grandezas derivadas, tá? Então, nós temos aqui várias grandezas derivadas, tá? Então, isso aí também é muito importante. Tudo bem, galera? Agora, gente, isso aí era só pra gente dar uma relembrada, tá? Aqui tem até um macetezinho, ó. Quando ela dividir, tá vendo? Ó, a unidade medida dividir, tem essa linha de divisão, tá? Entre duas grandezas que representam duas unidades de medida, elas são derivadas de outras, tá? Agora, o nosso próximo objetivo seria nós trabalharmos com uma matéria que vocês já trabalharam várias vezes, né? Planiano, que eu tenho certeza que vocês sabem muito, mas vai ser necessário a gente fazer uma revisão, tá? Que no caso seria as unidades de medidas que nós vamos trabalhar aqui na física, de algumas grandezas, né? Que são muito importantes. Então, nós vamos trabalhar aqui com unidades de medidas de comprimento, tá? Vamos trabalhar também unidade de medida de massa, de tempo e de volume, que são para nós os mais importantes aqui na física, tá bom? E eu vou pedir para vocês só para a gente dar uma relembrada, tá? Que eu sei que vocês sabem muito. Então, eu vou colocar aqui observação, tá? Que é muito importante para nós. Eu vou colocar até aqui em vermelho, tá? Para chamar a atenção. Primeiramente, vamos lá relembrar? Quais são as unidades de medidas? Ó,
unidades de medidas de comprimento, tá? Então, olha só, que é importantíssimo. Aqui a gente trabalha muito, principalmente na cinemática, onde a gente vai estudar os movimentos, a gente vai trabalhar muito a distância percorrida pelo móvel, tá? Nós vamos calcular a velocidade a partir do espaço percorrido pelo móvel, que no caso seria a distância, que vai ser analisada pelo comprimento. Então, as unidades de medidas do comprimento. A letra que não é nada boa, né, galera? Então, vamos lá. Primeiramente, quais são as unidades de medidas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o quilômetro, nós vamos trabalhar o metro e nós vamos trabalhar o centímetro. Então, claro que nós sabemos que tem outras grandezas, né? Assim como tem outras unidades de medidas. Mas o nosso objetivo aqui é trabalhar, é claro, as unidades de medidas de comprimento, tá bom? Tudo bem? Então, ó, quilômetros, metro e centímetro. Então, qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é fazer a conversão entre essas unidades de medidas. Na verdade, é só para a gente lembrar, porque vocês já sabem, claro, né? Muito. Então, vamos lá. 1 quilômetro. Então, vamos fazer as conversões aqui, olha. As conversões entre as unidades de medida. Então, vamos lá. 1 quilômetro tem 1000 metros. Tudo bem? Olha, 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, para a gente não esquecer, olha, 1 quilômetro tem 1000 metros. Olha, então, M de 1000. Tá vendo? Ó, M de 1000 metros. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, olha, C de 100, para você não errar, tá? Ó, então, o metro tem 100 centímetros. Então, praticamente, seriam essas grandezas que nós vamos trabalhar, tá? E a partir daí, vocês vão fazendo as conversões de unidades. Se caso precisar, né, você passar de quilômetro para centímetro, tá? Mas na frente eu vou dar uns macetes para vocês passarem de quilômetro para metro, só multiplicando, dividido por 3,6, tá? Que é muito importante. Então, são essas aqui que eu queria que vocês guardassem as principais unidades de medida de comprimento, tá? Agora, nós vamos trabalhar a unidade de medida de massa, tá? Eu vou até aproveitar aqui o quadro, ó. As unidades de medidas de massa, né, que também é muito importante para nós aqui na física. É isso? Então, quais são as unidades de medida de massa que nós vamos trabalhar? Quilograma, vamos trabalhar o grama, tá? E também o miligrama. Mas agora eu vou falar aqui para vocês uma coisa. Aqui na física a gente vai trabalhar mais o quilograma e o grama. O miligrama a gente quase não trabalha, né? Ah, tem também toneladas, né? Que a gente não pode esquecer, tá? Agora uma coisa importante, né? Para a gente dar uma relembrada aí que vocês viram com a Ariane. Que a unidade de medida que você vai trabalhar, seja em massa, seja em volume, vai depender do tamanho do corpo que você está analisando, né? Quando você vai trabalhar a massa de um navio, qual a unidade de medida que é mais viável? Toneladas, né? Se você vai trabalhar a massa de um arroz, né? Você vai no supermercado comprar um arroz, você vai falar que você quer uma tonelada, o mais utilizado vai ser o quilograma, ou se não o grama. Você chega no açougue, você vai pedir uma tonelada de carne, gente, pelo amor de Deus, né? Nem vai ter, não é isso? Olha, agora, e você vai comprar, você vai sair com uma tonelada de carne, que coisa, né? Então, quais são as unidades de medidas mais prováveis de você utilizar para comprar carne? O quilograma e o grama. Agora você vai falar, e o miligrama? O miligrama geralmente é uma unidade de medida que a gente utiliza para representar pequenos corpos pequenos, né? Igual lá na química.
A unidade de medida internacional vai ser o grama, o miligrama. O miligrama serve para a gente trabalhar, na verdade, uma unidade de medida que identifica corpos pequenos. Ah, por que você trabalha o grama e o miligrama lá na química? Porque a química é uma ciência experimental. Sendo uma ciência experimental, você vai fazer experiências, ou seja, você vai trabalhar com tentativas, né? E próprio eu estou falando experimentar, pode dar certo ou não. Então, você trabalhando com pequena quantidade de substância, se não der certo, né, o desperdício vai ser menor. E a gente tem que tentar trabalhar aí, olha, né, evitar o desperdício, tudo bem? Então, galera, isso aí é muito importante, tá? Agora vamos ver aqui, olha, as conversões entre as unidades de medida, né? Quilograma, grama, miligramas, toneladas. Então, vamos lá, ó. 1 quilograma, eu vou colocar os que a gente mais utiliza, tá? Meu pincel não tá nada bom. Então, vamos lá, ó. 1 quilograma tem quantos gramas? Tem 1000 gramas. Isso, ó. Tudo bem? 1 grama tem quantos miligramas? Tem 1000 miligramas. Aí que eu disse para vocês, olha, aqui ó, 1 grama tem 1000 miligramas, M de 1000, para você não esquecer nunca, ó, M de 1000. Então quando fala miligramas, ó, você vai multiplicar a grandeza por 1000, tá? Agora presta atenção, uma tonelada tem quantos quilos? Uma tonelada tem 1000 quilogramas. Ah, olha. Agora, olha que chique. 1 quilograma tem quantos gramas? 1 quilograma tem quantos gramas? Ou melhor, quantos miligramas, né? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas, né? Isso, olha. Isso quer dizer, 1 grama tem 1000 miligramas. Então, isso quer dizer que 1 quilograma tem 10 elevado a 6 miligramas. Tá, gente? Então, isso aí é muito interessante. Tá? Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Essas são as principais unidades de medidas que nós vamos trabalhar aqui na física, tá bom? Então, vamos lá. Agora, outra que nós vamos trabalhar aqui, só para a gente finalizar, né? São as unidades de medidas de tempo. Então, primeiramente, quais são as unidades de medidas de tempo que nós conhecemos? Tem isso? Olha, vamos ver aí, olha. Primeiramente, nós conhecemos aqui a hora, né? Ó, minutos e segundos. São as principais que a gente vai trabalhar, tá? Olha, agora o próximo passo, trabalhar as conversões de unidade. Isso, olha. Então, 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Tudo bem? Olha só. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Tá vendo? Olha. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos, tá vendo? Na verdade, é mais pra gente dar uma relembrada. Tudo bem, gente? Olha, então não vamos esquecer. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos e 1 hora, 3.600 segundos. Então, gente, o que a gente pode fazer? Dependendo do problema pedir, nós vamos manipulando isso aí. Quando eu falo manipulando, tá? A gente vê o que o problema me dá e o que ele me pede para que a gente possa trabalhar essas conversões,
tá? Agora, sério, eu falei que ia finalizar, mas não, eu vou colocar aqui também as unidades de medidas de volume, tá? Olha, e também é muito importante aqui na física, tanto na física quanto na química. Então, quais são as unidades de volume que nós vamos trabalhar, tá? Primeiro, litro, L maiúsculo, tá? Mililitro, tá vendo? Olha, também centímetro cúbico, metros cúbicos, tá? Olha, agora para nós aqui os mais importantes são litro, mililitro, que é igual a centímetro cúbico, não é isso? E vamos fazer aqui as conversões de unidade, ó. 1 litro tem quantos mililitros? Olha, o que eu falei com vocês no macete? 1 litro tem, ó, nós vamos multiplicar por 1000, ó. 1 litro tem quantos mililitros? M começa com 1000, então quer dizer que 1 litro tem 1000 mililitros de M. Tá vendo? Agora presta atenção, 1 litro tem quantos centímetros cúbicos? Vamos lembrar lá com a Ariana, olha. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então, se 1 mililitro é igual a centímetro cúbico, isso quer dizer que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. É isso porque, olha só, 1000 mililitros é igual a 1000 centímetro cúbico, tá? Agora, e 1 metro cúbico? Tem quantos litros? 1000 litros, tá, gente? Então, essas seriam também as conversões que nós vamos trabalhar. Outras coisas muito importantes também seria a gente trabalhar com algumas escalas, né? Aquelas escalas que vocês trabalham com a Fernanda, lá de mapas, não é isso? Você vai trabalhar com aquelas escalas pequenas, não é isso? Olha, para praticamente calcular espaços grandes, não é isso? Igual eu vou dar um exercício para vocês. Esse exercício vou dar um mapa para vocês transformar a distância, né, em centímetro para quilômetro, tá? Nesse exercício vocês vão usar uma régua e só para dar uma adiantada. E depois vocês vão fazer a conversão, tá? Então, na verdade, vocês vão trabalhar com escalas, usando aí o mapa e o outro exercício que eu vou dar para vocês. Relacionado com massa, volume, e aí nós vamos, a partir daí, dar uma relembrada na matéria, tudo bem? Então, até daqui a pouco, nós vamos começar com o estudo da cinemática, tá bom? Beijinhos para você, tchau, tchau para vocês.